Diretoria tem planos para negociação por zagueiro Léo. Dia decisivo para definir futuro treinador cruzmaltino. E boa notícia para o Gigante da Colina. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, informações e novidades sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já quero começar o vídeo falando sobre dia decisivo para definir futuro treinador do Vasco, né? O fato é, informação confirmada pelo GE, dado pelo BTB Esportes também inicialmente, sobre o acerto entre Vasco e Renato Gaúcho, e nessa segunda-feira, portanto, vai ser decidido em reunião selado sobre o futuro, né? Base salarial já sendo ajustado, e nessa reunião entre presidente Pedrinho, Marcelo Santana, a diretoria do Vasco com Renato Gaúcho e seu empresário, deve, portanto, ser definido o futuro treinador do Vasco para assumir o comando técnico, né, para a temporada 2025, inclusive também participar da formulação, participar do planejamento técnico para a próxima temporada. Bom, o fato é que nós estamos aqui de plantão, né, diretamente do estúdio do BTB Esportes, aguardando qualquer momento, saindo a informação, a notícia sobre Renato Gaúcho, novo treinador ou não, né, se vai permanecer, se será o Felipe Loureiro, portanto, para assumir o início do Campeonato Carioca. Qualquer decisão da diretoria, nós vamos trazer aqui para você, torcedor cruzmaltino. Enquanto isso, vamos falar sobre futuros adversários na Copa Sul-Americana. Temos já definidos para a fase de grupos, né? Se tratando do futebol brasileiro, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro e, óbvio, o Vasco. E da competição argentina, portanto, no campeonato argentino tivemos o Vélez Sarsfields, portanto, campeão, classificado para a Libertadores. E para a Sul-Americana, temos Godoy Cruz, Independiente, Huracan, União Santa Fé, Lanús e Defensa e Justiça, né? Defensa e Justiça, falando em português. Vamos, portanto, ficar de olho nesse time aí, ó, Defensa e Justiça, porque foi campeão em 2021 e o adversário que eliminou o Vasco. Então agora aí, ó, portanto, os tempos, o futebol, provavelmente dando uma oportunidade, o Vasco aí se vingar e eliminar, vencer o Defensa e Justiça, até porque naquela partida em São Januário, com certeza se o Ribamar fizesse a sua parte, o Vasco estaria classificado naquela altura, né? O Vasco tinha, se não me engano, era o Ricardo Sapinto, o treinador, tinha um time que poderia sim se classificar naquela ocasião e foi eliminado pelo time campeão daquela temporada. Então agora é aproveitar essa oportunidade, o Vasco está classificado para uma competição internacional, organizar essa fase de contratação para poder chegar competitivo na Sul-Americana 2025. O fato é que no dia 19 haverá o sorteio, tá, galera, da preliminar da primeira fase. Então o Vasco já está classificado para a fase de grupos. Esses times no qual nós falamos aqui também já estão classificados e outros adversários vão ser definidos que estão na primeira fase. Bom, vamos mudar aqui de assunto, falar sobre futuro do zagueiro Léo a ser definido. Qual é o plano? Qual é o planejamento nesse momento da diretoria cruzmaltina envolvendo qualquer negociação com o zagueiro Léo? O fato é que o mesmo tem vínculo, tem contrato com o Vasco até o final da próxima temporada. Eu quero saber, torcedor, a sua opinião, se é válido em relação ao utilizar o Léo como uma moeda de troca, até pelo o jogador sai um pouco ali do radar, né? Muitas das vezes ele é criticado pelo torcedor, e eu digo, não é só a culpa do Léo, embora sim tenha ali alguns jogos que ficaram na conta do Léo, mas não é só ele, né? A gente sabe que foi o elenco num todo, principalmente o setor defensivo do Vasco, nessa última temporada, deixou muito a desejar. Mas você, torcedor, tem razão, tem voz, e eu quero saber a sua opinião. Por quê? A diretoria está disposta a negociar Léo e põe um requisito para isso acontecer. O zagueiro Léo
interessa a outros clubes do futebol brasileiro para a temporada 2025. Lembrando que o tempo de contrato dele é até o final do ano que vem. E o Defensor já despertou interesse de equipes como Fortaleza, Bahia e Atlético Paranaense. Foi até uma informação também dele despertar o desejo do Abel Ferreira, né, para o Palmeiras. Embora o zagueiro siga vinculado no Vasco para a próxima temporada, a diretoria está disposta a negociar diante de algumas ofertas vantajosas. Então, chegando sim uma oferta que interessa à diretoria, uma boa oferta pela troca de algum jogador importante, seja do Atlético Paranaense, do Bahia, do Fortaleza, a diretoria está disposta a negociar. Tendo uma informação concreta sobre um jogador que interesse ao Vasco de outro clube para essa moeda de troca, nós vamos trazer aqui para você, torcedor. Inclusive, estamos apurando com detalhes esse assunto, tá? A informação que a diretoria tem como objetivo utilizar o Léo como essa moeda de troca, até para que seja bom para o Léo também jogar em outra equipe, ter ali, estar um pouco fora do radar, digo, do torcedor que critica ele muito. Seria bom para o psicológico mental do Léo respirar novos ares. Quero saber a sua opinião, torcedor. Lembrando que o Léo chegou a 100 jogos com a camisa do Vasco, marcou 3 gols pelo clube e aos 28 anos ele soma passagens pelo Fluminense e São Paulo. E nesse Brasileirão ele disputou 30 partidas com a camisa do Gigante. Bom, antes de trazer aqui uma boa notícia sobre o Gigante, vamos falar sobre julgamento que está marcado. Já tem data para o julgamento do recurso da 777 em face do Vasco para a reforma liminar que concedeu o poder da SAF para a associação. Será no dia 29 de janeiro, 13h. Segundo o presidente Pedrinho, as chances da 777 reverter essa situação são remotas, né? De vencer esse julgamento, as chances são remotas. Bom, vamos falar aqui agora sobre uma boa notícia. O Vasco ganhou posições no ranking da CBF pelo desempenho em 2024. Ganhou 7 posições. Os desempenhos ruins dos últimos anos deixou o Vasco, né, fora de disputa das divisões de base. O Vasco estava em 22º e agora ganha 7 posições, está em 15º. Bom, o lugar do Vasco é entre os primeiros. Esse é o fato. O Vasco precisa ter um desempenho melhor nessa próxima temporada para poder aumentar e passar outros times aí no ranking da FIFA. Com certeza, acredito que 2025 possa sim ser um ano promissor. Enquanto isso, vamos aguardar dia decisivo hoje para definir a qualquer momento. O Vasco pode anunciar Renato Gaúcho como novo treinador para a competição. Vamos estar trazendo logo mais no vídeo ou num plantão urgente a informação também sobre o mercado da bola. Trouxemos ontem a informação sobre o Coelho, atacante do Atlético Paranaense, ser plano A do Vasco nesse momento para a posição. Trata-se de um bom nome, trata-se de um reforço importante para a próxima temporada. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou o nosso giro de notícias. Qualquer momento, né, Renato Gaúcho pode ser anunciado aí como treinador do Vasco para a temporada de 2025. A gente vai trazer aqui todas as informações detalhadas para vocês quando for assinado, né? Aí, se sair hoje mesmo dessa reunião, o dia entre Renato Gaúcho e o presidente Pedrinho, a confirmação de que Renato será o próximo treinador do Vasco, né? O Vasco já vem com praticamente quase tudo acertado com o Renato Gaúcho, só falta ali definir os últimos detalhes e essa reunião é justamente para isso. Valeu, galera, forte abraço.